Bom dia a todos, queridos e queridas, companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos? Então, hoje é terça-feira, dia 23 de maio de 2023, e nós vamos juntos dar continuidade à nossa jornada de cura da criança interior através dos ensinamentos de um curso em milagres, né? Hoje, como de costumes, começamos com a nossa revisão da lição do dia. O tema da nossa quarta revisão é Minha Mente Contém Só o que eu penso com Deus. A lição 143 revisa a lição 125. Em quietude, recebo hoje o verbo de Deus. E a lição 126, tudo que dou é dado a mim mesmo, né? E hoje a gente vai focar um pouco nessa lição aqui, tá? Na nossa revisão. Então, antes da gente começar o nosso comentário, vamos passar para a leitura do livro A Year of Miracles, da Marianne Williamson, Um Ano de Milagres, Devoções e Reflexões Diárias, cujo texto do dia 143 declara: o propósito da minha vida é crescer na direção da perfeição. Aí ela diz assim: o embrião não precisa se esforçar para se tornar um bebê. E uma semente, né, uma bolota de carvalho, não precisa se esforçar para se tornar uma árvore de carvalho. Nem eu preciso me esforçar para me tornar a pessoa que eu fui criado para ser. A pessoa que eu fui criada, né? A pessoa que eu fui criada para ser. Eu sou apoiado pela natureza no processo da minha como é que eu vou traduzir isso aqui? No processo de eu me tornar verdadeiramente quem eu sou, tá? De eu me tornar quem eu realmente sou, quem eu sou na realidade. À medida em que eu me entrego, né, compareço na glória de Deus, a minha vida será gloriosa. À medida em que eu celebro a beleza da vida, a vida em si mesma celebrará a minha beleza. À medida em que eu relaxo no fluxo do que é milagroso, então os milagres irão me encontrar. Eu incorporarei no tempo a perfeição do meu verdadeiro ser, do meu ser real, do meu verdadeiro self. A oração. Querido Deus, eu me entrego aos pensamentos de amor para que eu possa encontrar o meu caminho para você. Ao encontrar você, eu encontro a mim mesmo e então eu conheço a alegria. Amém. Bonito, né? Então, meus queridos, o que a gente vai comentar hoje, né? Em primeiro lugar, eu vou continuar aqui a leitura do texto que a gente estava lendo ontem, da ferida da humilhação. E aí depois a gente vai comentar esse texto dentro do contexto das lições da revisão do dia de hoje, com foco principalmente na lição 126, tá bom? Então vamos continuar com a leitura do texto da ferida da humilhação. Ontem eu parei na seguinte frase: lembre-se, não é o que você vive que o faz sofrer, mas sim a sua reação ao que você vive, por causa das suas feridas não curadas, né? Então a gente estava lendo o texto da Lise Bourbeau, do livro As 5 Feridas Emocionais, e é esse texto que eu vou dar continuidade à leitura agora. Tem umas partes aqui que são muito importantes para que a gente possa compreender a dinâmica dessa ferida de humilhação, tá? Aí ela diz assim:
O nojo é um sentimento muito vivenciado pelo indivíduo de caráter masoquista, né? Lembrando que o indivíduo de caráter masoquista é aquele que tem a ferida da humilhação como a defesa mais proeminente do seu ego, tá? Ele tem nojo de si mesmo ou tem nojo de outras pessoas. Ele cria situações nas quais sentirá nojo e a sua primeira reação será rejeitar aquilo que lhe dá repulsa. Eu conheci várias pessoas masoquistas que tinham nojo dos pais, de uma mãe muito suja, muito gorda, preguiçosa ou vulgar, de um pai alcoólatra ou fumante inveterado que cheirava mal ou que saía com mais companhias ou com outras mulheres. Quando crianças, essas pessoas não queriam convidar os seus amigos para irem à sua casa, o que diminuía a possibilidade de terem tantos amigos quanto os outros coleguinhas, né? Para mostrar até que ponto o masoquista tem dificuldade para estar em contato com as suas próprias necessidades, é muito comum vê-lo fazer pelos outros aquilo que ele não faz por si mesmo. Eis alguns exemplos. Isso aqui é muito importante, tá, gente? Eu tenho falado sobre isso direto com vocês, né? Sobre essa coisa de a gente ficar o tempo inteiro com a nossa energia focada do lado de fora, né? E ao mesmo tempo, se a minha energia está focada do lado de fora, ela não está focada na minha vida. Ela não está focada do lado de dentro. Porque ou ela estará fora ou ela estará dentro. E na medida em que ela está fora, ela não está dentro, então eu não estou me ocupando dos meus próprios assuntos. E isso é uma forma de autoabandono. Isso é uma forma de autonegligência emocional. Isso é uma forma também de autorrejeição emocional, onde eu acabo perpetuando as feridas que me foram impostas, digamos assim, quando eu estava crescendo. A gatinha tá fazendo bagunça, tá? Vocês vão vê-la já já aí. Aí ele dá alguns exemplos. Um homem ajuda o seu filho a pintar o seu apartamento, mas não encontra tempo para realizar essa tarefa na sua própria casa. A mulher deixa a sua casa muito arrumada para os convidados, mas quando está sozinha não age da mesma forma, porque ela julga não merecer aquilo, não merecer uma casa arrumada. A mulher que gosta de estar bem arrumada e se veste bem na presença dos outros, mas que quando está sozinha anda em farrapos. Se alguém chega inesperadamente em sua casa, ela sente vergonha e tem vontade de se esconder. O ser humano faz de tudo para não ter consciência do sofrimento, pois tem muito medo de sentir a dor associada à sua ferida, né? Então, nós fazemos de tudo para não entrarmos em contato com os nossos próprios sofrimentos, ok? O masoquista faz isso tentando ser digno a todo custo. Ele utiliza bastante as expressões ser digno ou ser indigno. Ele acredita que não merece, por exemplo, ser amado ou reconhecido. Dessa forma, supõe que não é digno de ser feliz, somente de sofrer. Tudo isso se desenrola, em geral, de maneira inconsciente. Na esfera da sexualidade, o masoquista também enfrenta dificuldades em virtude da vergonha que sente. Com todos os tabus transmitidos na educação sexual das crianças, é normal que a pessoa que se envergonha com facilidade seja influenciada pelas noções de pecado, indecência e sujeira ligadas à sexualidade. Lembrando que o tema do sexo nós abordamos bastante lá no início do ano, quando a gente estava lendo o livro do Dr. Kenneth Wapnick, Sexo e Dinheiro, Formas versus Conteúdo. Tá? A gente falou bastante da visão de Um Curso em Milagres sobre esses dois temas espinhosos, o sexo e o dinheiro, né? Que na verdade são algo neutro, né? O nosso ego é que vai projetar o pecado no sexo e no dinheiro, né? Assim como no corpo. O corpo é algo neutro, né? Tomemos como exemplo o filho de uma mãe que engravidou na adolescência.
Se essa gravidez lhe gerou vergonha, a criança terá sua ferida de humilhação despertada muito cedo. Tão cedo que ela se tornará um adulto com uma ferida mais pronunciada. Então, ela aí vai tender a ter o caráter masoquista, né? Desde a concepção, ela terá uma imagem deturpada do ato sexual. Eu sei que em nossos dias a sexualidade é muito mais livre do que era antes, mas não se deixe enganar por isso. A vergonha sexual transmitida de geração em geração só será resolvida quando a ferida da humilhação for curada. Entre outras, né? Não é a única que vai falar da sexualidade a humilhação. Constatei ao longo dos anos que a maioria dos indivíduos que sofre de humilhação faz parte de famílias cujos membros têm problemas sexuais. Não foi à toa que todas essas almas se atraíram. A garota com o caráter masoquista tende a se reprimir sexualmente, em geral para não causar vergonha à mãe, que costuma ser controladora a esse respeito. A adolescente aprende que o sexo é nojento e mais tarde terá de trabalhar a sua mente para conseguir se livrar dessa crença. Lembrando que a crença vai levar à projeção, a projeção leva à percepção e o indivíduo então vai ter experiências sexuais vergonhosas ou enojantes, né? Certa vez, uma menina de 14 anos me contou que morreu de vergonha quando deixou um menino beijá-la e tocá-la. No dia seguinte, na escola, ela tinha a impressão de que todo mundo olhava para ela, sabendo o que ela tinha feito. Quantas adolescentes se sentem humilhadas no momento da chegada da primeira menstruação e do despontar dos seios? Algumas tentam, inclusive, comprimir os seios quando os acham grandes demais. O garoto adolescente masoquista, ele se sente igualmente controlado no nível sexual. Morre de medo de ser surpreendido se masturbando. Mas quanto mais vergonhoso lhe parece o gesto, mais ele é impelido a repeti-lo. Atrairá-se em situações humilhantes e vergonhosas com os seus pais e amigos na esfera sexual. A ferida da humilhação é mais forte em geral entre mães e filhas. Se uma pessoa acha o sexo vergonhoso e sujo, tende a atrair o assédio e os abusos, sobretudo durante a infância e a adolescência. Sentirá tanta vergonha que não ousará falar disso com ninguém. Várias mulheres do tipo masoquista me contaram que após reunirem toda a coragem para dizerem às mães que estavam sofrendo algum tipo de assédio ou incesto, olhem isso, escutem isso, meu Deus. Ouviram como resposta coisas como: a culpa é sua, é que você é sexy demais. Quem manda provocar? Com certeza você fez alguma coisa para isso acontecer. Esse tipo de reação materna só faz intensificar o sentimento de humilhação e vergonha e culpa da filha. Quando uma mulher adota uma grande proteção sob a forma de excesso de gordura em torno dos quadris, nádegas e barriga, seja na região sexual, podemos presumir um medo com relação à sexualidade, causado pelos abusos dos quais foi vítima. Não surpreende ver tantas meninas adolescentes cada vez mais meninos começarem a engordar no momento em que o impulso sexual se manifesta com mais intensidade. É um bom método para não serem desejáveis, não serem assediados e inconscientemente se privarem do prazer sexual. Muitas mulheres já me disseram: se eu tivesse um corpo bonito e magro, eu seria sexy demais e talvez eu traísse o meu marido. Ou eu me vestiria de uma maneira mais sexy e o meu marido teria ciúmes. Constatei que a maioria das pessoas obesas, homens e mulheres, são muito sensuais. As pessoas masoquistas não são apenas sensuais, elas são sexuais. Fariam amor com frequência se fossem capazes de dedicar um tempo a reconhecer as suas verdadeiras necessidades nesse domínio, como em muitos outros, aliás. Ouvi diversas vezes mulheres dizendo que quando sentem desejo de fazer amor, não ousam comunicar isso aos seus parceiros.
Seria inconcebível, segundo elas, importunar o outro com seus próprios desejos. O homem masoquista tampouco tem o tipo de vida sexual que deseja, ou é muito tímido frente ao sexo ou obcecado por ele. Pode ter dificuldades de ereção ou sofrer de ejaculação precoce. Quando uma pessoa masoquista se dá o direito de gostar de sexo e encontra um parceiro com quem poderia se sentir à vontade, ela tem dificuldade de se entregar completamente. Sente vergonha de expor o que aprecia no sexo e de se permitir mostrar, né, durante a relação o quanto gosta daquilo. A confissão exigida pela religião foi igualmente fonte de vergonha para aqueles obrigados a isso em sua juventude, mais especialmente para a adolescente compelida a expor a sua vida sexual a um homem. No passado, as pessoas deviam inclusive confessar os seus maus pensamentos. Então, gente, a minha sugestão é: confesse os seus maus pensamentos, né? E tudo aquilo de que você sente vergonha de falar, escrevendo no papel. E entrega tudo isso para o Espírito Santo, tá? Só para lembrar vocês. Imagine a dificuldade, principalmente para uma adolescente do tipo masoquista, de confessar ter feito amor antes do casamento. As mais religiosas morriam de vergonha perante Deus, pois consideravam inaceitável decepcioná-lo e achavam humilhante ter de contar aquilo a um padre. Essa humilhação deixa uma marca profunda que leva anos para desaparecer. Aqui ela está trazendo o elemento da religião na ferida, né? Na construção da ferida da humilhação. Também é um grande esforço para o homem e a mulher masoquistas se despirem diante de um novo parceiro. Temem sentir vergonha, embora no fundo possam sentir um enorme prazer de passear nus quando conseguem se conceder esse direito. Sendo pessoas sensuais, tanto podem achar o sexo sujo, entre aspas, quanto desejar ainda ser mais sujos, entre aspas, na sua sexualidade. Isso talvez seja difícil de compreender para alguém que não é do tipo masoquista, mas aqueles que o são compreendem. Acontece a mesma coisa com todos os tipos de ferida. Aquele que compreende melhor é o que tem a mesma experiência, né? Ela está falando aí de um contexto terapêutico. Consequentemente, a ferida da humilhação afeta a nossa maneira de nos comunicarmos. Os medos do masoquista que o impedem de se comunicar com clareza são: medo de magoar o outro, de parecer egoísta, de revelar as suas necessidades ou desejos, de ser rebaixado ou humilhado, de que o outro o faça se sentir como um lixo, de se sentir ou ser taxado de indigno. Reconhecer-se nesses medos é um bom meio para descobrir que você não está sendo você mesmo e que é a sua ferida da humilhação que está prevalecendo. Eis algumas de indisposições e doenças que podem se manifestar no masoquista. Dores na coluna. Dores na coluna e sensação de peso sobre os ombros são muito frequentes, pois ele carrega muito peso nas costas. A sua dor na coluna se deve principalmente ao seu sentimento de falta de liberdade. A base da coluna é afetada quando o mal está ligado às coisas materiais e à parte superior ao domínio afetivo. Problemas respiratórios. Pode sofrer desse problema caso se deixe sufocar pelos problemas dos outros. Problemas físicos. Problemas nas pernas e nos pés, como varizes, entorses e fraturas, são frequentes. Devido ao medo de ficar inválido, ele termina por atrair problemas físicos que o impedem de se mover. Fígado. É comum ele sofrer de problemas no fígado, pois é do tipo que filtra a sua própria raiva e a dos outros também. Garganta. Laringites e anginas são problemas que o masoquista enfrenta, pois ele costuma reprimir o que tem a dizer e, sobretudo, aquilo que deseja pedir. Tireoide. Quanto maior a sua dificuldade em ter consciência das suas necessidades, maior a probabilidade de ter problemas na tireoide. Problemas dermatológicos. O fato de não saber escutar as suas necessidades provoca frequentemente problemas na pele. Hipoglicemia e diabetes.
Outro problema físico que pude observar nas pessoas masoquistas é o mau funcionamento do pâncreas, o que provoca hipoglicemia e diabetes. Essas doenças se manifestam nas pessoas que têm dificuldade de ter prazer, ou nas que o aceitam, mas se sentem culpadas. Problemas cardíacos. O masoquista é predisposto a problemas cardíacos porque ele não se ama o suficiente. Ele não se julga importante o bastante para desfrutar do prazer. A região do coração no ser humano tem um elo direto com a alegria de viver e a capacidade de se proporcionar prazer. Intervenções cirúrgicas. Por causa da sua crença no sofrimento, não é raro ver um masoquista passar por diversas cirurgias, né? É uma maneira inconsciente, né, de validar algo do tipo de que o sofrimento vai me trazer algum tipo de benefício ou redenção, tá? Que é uma forma típica de pensar do masoquista. Se você estiver com um ou vários desses problemas físicos, há fortes chances de que eles sejam causados pelo comportamento ligado à sua máscara de masoquista. Lembrando que todos nós temos um pouco das 5 feridas, tá? Então, em alguns momentos das nossas vidas, uma ferida vai estar mais predominante do que a outra, né? E esses problemas físicos aqui são bastante comuns, né? Essas doenças podem se manifestar em pessoas com outras feridas, mas elas parecem ser mais comuns naquelas que sofrem da ferida de humilhação. Aí ele vai começar a falar aqui de uma outra parte. Não, eu vou acabar de ler. Eu vou acabar de ler porque já está acabando. Em relação à alimentação, o masoquista é frequentemente um extremista. Ou come feito um glutão, ou só engole pequenas porções para fingir para si mesmo que não come muito e não sentir vergonha. Em contrapartida, ingere diversas pequenas porções, o que somadas, né, significa muito. Tem momentos de bulimia, em que comerá às escondidas, sem, no entanto, se dar conta do que está comendo. É do tipo que come de pé, junto à bancada da cozinha, por exemplo. Assim tem a impressão de não ter comido tanto quanto se tivesse dado, né, o tempo de sentar à mesa. Tem preferência pelos alimentos ricos em gordura. Telefone. Vamos botar você no silencioso, telefone, que eu me esqueci. Pronto. Me perdoe. Em geral, ele se sente muito culpado e tem vergonha de comer praticamente qualquer coisa, inclusive o que engorda, como chocolate. Um participante de uma oficina que ministrei me contou que quando está na fila do supermercado, prestes a pagar, olha todas as bobagens que colocou no carrinho e tem vergonha do que as pessoas em volta dele poderão pensar. Ela fica convencida de que a consideram uma baleia. O fato de achar que come demais não ajuda a pessoa masoquista a controlar o peso, pois, como se sabe, as nossas crenças sempre se realizam. Quanto mais ela pensa e se sente culpada por ter comido demais, mais a comida ingerida a faz engordar. Se uma pessoa absorve uma grande quantidade de alimentos e não ganha peso, é porque não tem a mesma atitude interior e a mesma crença, né? Às vezes você come muito pouco, mas não solta, não deixa ir, né? Então a comida ela vai se tornar gordura, né? Os cientistas dirão que essas duas pessoas têm um metabolismo diferente e os indivíduos podem, de fato, ter um metabolismo ou um sistema glandular diferente que pode afetar o corpo físico, mas eu continuo convencida de que é o sistema de crenças que determina o tipo de metabolismo, de sistema glandular ou de sistema digestivo, né? Digestório, né? Agora eu acho que é digestório que a gente fala, né? Em português, de uma pessoa e não o contrário. O masoquista busca a recompensa na comida. É a sua tábua de salvação, a sua maneira de se gratificar. Quando começar a fazer isso por outros meios, né, se gratificar, sentirá menos necessidade
de recorrer ao alimento. Ele não deve se odiar por esse comportamento, pois foi o que o salvou e o ajudou a sobreviver até aqui. Essa é uma frase muito importante que eu preciso comentar. Nós não devemos nos recriminar por nenhuma das nossas feridas. Nenhuma delas. Porque foram as nossas feridas que nos protegeram e que nos permitiram chegar até a nossa idade atual de uma maneira em maior ou menor grau bem-sucedida, tá? Sem essas máscaras, sem essas defesas do ego, talvez nós não tivéssemos sobrevivido aos ambientes hostis do ponto de vista emocional, aos quais nós fomos expostos quando nós éramos crianças. Você podia ter a família do comercial de margarina, né? Mas só você sabe quais eram as dinâmicas ocultas e psicológicas e emocionais que estavam acontecendo aqui ali naquela família, tá? Eu já vi famílias perfeitas do lado de fora e a coisa do lado de dentro da família era bastante diferente do que de quais eram as aparências para o exterior, tá? Quem já tiver feito constelação familiar aí na vida sabe exatamente do que eu tô falando, né? Muito bem. Segundo as estatísticas, então voltando só para fechar, né? Você não tem que se odiar por nada. Você tem que, o momento agora, o momento de cura é o momento de acolher a criança interior. O que aconteceu, por que aconteceu, não importa. O que importa é que a ferida tá lá, a dor tá lá. Então, é como se você tivesse com um machucado na mão, né? Então, você vai começar a se odiar porque você, sei lá, foi descuidado e levou um tombo andando de motocicleta e machucou a sua mão? Não. Você vai procurar um hospital e vai fazer um curativo. Se for muito grave, senão você vai fazer um curativo na sua própria casa, né? Mas é importante que vocês saibam que no nível psicológico, essa ferida emocional estava te protegendo. Olha ali atrás, deixa eu chegar aqui, ó. Ai, meu Deus do céu, já tá. Aqui atrás tem um colchão, né, que é a cama deles, né? Então já tá aqui se arrumando para deitar, deixa eu ver. Tá. Daqui a pouco eu vou pegar ela. Vou esperar ela dormir, vou pegar ela pra vocês verem como ela tá muito fofa. Segundo as estatísticas, 98% das pessoas que seguem um regime para emagrecer recuperam o peso perdido. Você já notou que a maioria daqueles que desejam emagrecer afirma querer perder peso? Ora, é da natureza humana querer recuperar aquilo que perdeu. Eis porque seria preferível dizermos eliminar peso em vez de perder peso, né? A neurolinguística fala muito isso, pra gente dizer que a gente quer eliminar peso. Eu quero eliminar 10 quilos do meu peso, né? Pude observar que após diversos regimes, as pessoas que perdem e recuperam o peso com muita frequência, têm mais dificuldade a tornar a perder peso e têm mais facilidade a cada vez mais ganhar peso. O corpo físico parece se cansar do trabalho exigido. É preferível aceitar o seu corpo e trabalhar a ferida da humilhação, tal como indicado no último capítulo deste livro, tá? A gente vai ver isso ao longo dessa revisão, a gente vai chegar nessa parte. Eu acho que eu nem cheguei a ler com vocês as partes da rejeição e do abandono, então se eu não tiver lido eu vou ler, tá? Pra gente comentar. Para se tornar mais consciente da sua ferida de humilhação, o indivíduo masoquista deve compreender a que ponto ele tem vergonha de si mesmo ou das outras pessoas. Além disso, deve reconhecer todas as ocasiões em que se humilhou ou se considerou indigno. Como ele costuma ser radical, a princípio não enxerga as situações vexatórias, mas logo admite várias delas, né? No processo terapêutico, né? Primeiro não enxerga, mas aí quando vai enxergando, então vai podendo admitir, e vocês estão fazendo o processo terapêutico aí com um caderninho escrevendo tudo, né?
E entregando ao Divino Espírito Santo. Porque não adianta nada escrever e não entregar ao Divino Espírito Santo, tá bom? Quando isso acontece, a sua primeira reação é ficar em choque, mas depois ele acha graça. E esse é o início da cura, né? Quando nós começamos a olhar com distanciamento as dores da nossa infância, das nossas infâncias, então aí é o início da cura, né? E a gente vê, com esse trabalho, muito provavelmente vocês estarão vendo, fazendo brincadeira, é toda preta, não dá nem pra ver o olho. Vocês estarão vendo as feridas de rejeição, abandono, humilhação, né? Que já são as que vocês já conhecem, mas também as de traição e injustiça nos pais de vocês, né? Vocês vão ver. E aí vocês vão lembrar do que eu falo pra vocês, que é a tal da tocha terrível, do Bob Mandel, né? É a tocha terrível que a gente passa de uma geração para outra. Por isso que os nossos corpos são parecidos com os corpos dos nossos familiares. Ah, não, mas isso é genética. Sim, mas existe uma genética psicológica, existe uma genética emocional, existe uma genética espiritual, porque existe uma genética comportamental. Por isso que a gente nasceu na família que nasceu, por causa da lei do semelhante que atrai o semelhante. Eu caio na família que tem a mesma vibração eletromagnética que eu tinha lá no momento em que eu nasci, né? Por isso que a grande Cristina Cairo, minha mestra de linguagem do corpo, ela fala: ninguém nasce pela barriga errada, né? Ninguém nasce pela barriga errada. Ninguém nasce do pai errado. Ah, mas eu nasci e fui adotado. Minha mãe me deu, meus pais me deram para adoção. Mas aí aquela família adotiva, ela tem o mesmo campo vibracional que você. Um campo vibracional compatível, tá bom? Além disso, o indivíduo masoquista deve reconhecer todas as ocasiões em que se humilhou ou se considerou indigno. Já li. Se você se reconhece na ferida da humilhação, tá vindo o ferro velho, tá? Lembre-se de que precisa trabalhar mais no nível da alma, se libertando do sentimento de humilhação. Se você trabalha apenas no nível físico, controlando-se o tempo todo para não engordar ou para emagrecer, não está em harmonia com o seu plano de vida e deverá reencarnar num novo corpo. Esse é o gancho para o comentário que eu vou fazer hoje, tá? Talvez ainda mais obeso. Enquanto estiver aqui, é mais sensato planejar libertar a sua alma do que controlar o seu corpo, tá? Então, quando a gente faz o trabalho que nós estamos fazendo, que é um trabalho no nível da mente, do espírito, da alma, se você eliminar o peso, você não vai recuperar, porque o seu emagrecimento terá sido a consequência de um real processo de cura da sua mente. O corpo não precisa de cura, nem é passível de ser curado. É a mente que é curada. Como assim, já que o corpo não é passível de ser curado? Se eu machucar minha mão e for no hospital, o meu corpo vai se recuperar do machucado na mão e eu vou sarar. Sim, foi a sua mente que sarou. Aí o seu corpo sarou em consequência. Porque o corpo, ele é a sombra da mente, tá? É importante saber que a sua mãe e ou seu pai também vivem a ferida da humilhação. Ao sentir compaixão por eles, será mais fácil sentir compaixão por si mesmo. Lembre-se de que a principal causa de uma ferida é a incapacidade de perdoar o que infligimos a nós mesmos e aos outros. É difícil nos perdoar, pois em geral não temos consciência de que nos autossabotamos, de que nos autodestruímos, né? De que nos autopunimos, né? Quanto mais grave a ferida da humilhação, mais você se humilha. De que forma? Se comparando aos outros. Ou humilha outras pessoas, sentindo vergonha delas, ou querendo fazer demais por elas. Então, esse conceito que ela traz aqui, eu acho fenomenal. Quando a gente quer fazer demais pelo outro, é uma forma de humilhar o outro. A gente está humilhando o outro, tá? Porque a gente está dizendo que o outro não é capaz de fazer por si mesmo. Tá bom? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso.
porque é sim um mecanismo egóico de atuação no mundo, tá? Ó. Já mencionei que a máscara do masoquista parece ser a mais difícil de reconhecer e aceitar. Se você se vê na descrição física dessa máscara, mas não nas outras características, eu sugiro que você releia o capítulo várias e várias vezes nos próximos meses. Aos poucos, as situações de vergonha e humilhação que viveu virão à sua lembrança. Dê-se o tempo necessário para reconhecer essa ferida em você, tá? Então aqui a gente terminou de ler o capítulo, eu já tinha lido o resumo em outro momento, depois eu vou ler a outra parte lá do outro capítulo, que ela vai falar da cura. Então, o que eu quero salientar com vocês hoje é essa frase aqui. A principal causa de uma ferida, eu quero que vocês anotem isso no caderninho, na agendinha, tá? A principal causa de uma ferida é a incapacidade de perdoarmos o que infligimos a nós mesmos ou aos outros, tá? Então, a gente volta para um curso em milagres. Os nossos problemas sempre vão residir na nossa falta de perdão. Seja auto-perdão, seja perdão com o outro. Lembrando que se eu passei por uma determinada situação muito ruim na minha vida, há realmente chances de que eu tenha infligido a mesma dor, talvez não numa mesma situação, mas há chance de que eu tenha infligido a mesma dor numa vida passada a um outro indivíduo. Então eu vim experimentar como é estar no lugar do outro, né? É muito importante que a gente tenha noção disso, tá? E aí eu vou fazer agora um comentário sobre uma das lições da nossa revisão em cima disso, tá? Então, gente, aproveitando aqui que eu tive que dar um pause no vídeo, peguei pra vocês verem a minha morcega preta. Dá uma olhada na cara de morcega. Olha, deem uma olhada. Olhão verde, ó, toda preta. Tá parecendo, olha como tá lustrosa. Olha como tá um pelo de veludo. A asa da graúna, né? Tá linda, ó, toda arrepiadinha. Linda da mãe. Vai dormir na sua cama. Então, agora a gente vai costurar tudo isso que a gente falou hoje agora com a lição tudo que dou é dado a mim mesmo, tá? E aí eu quero pedir a vocês para abrirem o livro de exercícios na lição 126, né? Tudo que dou é dado a mim mesmo. E eu vou ler aqui alguns parágrafos, tá? A partir do 3. Quando perdoas um pecado, quando perdoas, entre aspas, tá? Que é o tal do perdão para destruir, que vem do ego. Quando perdoas um pecado, não há nenhum ganho para ti diretamente. Fazes caridade para alguém que é indigno, apenas para indicar que tu és melhor e que te achas num plano superior ao daquele a quem estás perdoando. Ele não ganhou a tua tolerância caridosa que concedes a alguém que não é digno da dádiva, pois os seus pecados o reduziram a uma condição abaixo da verdadeira igualdade contigo. Lembrando que se o pecado não tem existência verdadeira, se o pecado não existe, então eu e alguém que fez algo muito errado valemos a mesma coisa para Deus, não é isso? Porque o pecado não existe, o pecado não conta, o pecado é uma ilusão dentro de um mundo de ilusão. Então é disso que ele está falando. Ele não tem direito ao teu perdão. Esse perdão oferece a ele uma dádiva, mas nada para ti mesmo. Dessa forma, o perdão é basicamente falho. É um capricho caridoso, benevolente, mas imerecido. Uma dádiva ora concedida, ora negada. Como ele é imerecido, é justo negá-lo e não é justo que devas sofrer quando ele é negado. O pecado que perdoas não é o teu próprio. Alguém à parte de ti o cometeu. E se fores indulgente para com ele, dando-lhe
O que ele não merece, a dádiva não é tua, assim como não era teu o seu pecado, o pecado do outro. Se isso for verdadeiro, o perdão não tem base em que se apoiar com confiança e segurança. Ele é uma excentricidade na qual tu às vezes escolhes dar indulgentemente uma trégua imerecida. Entretanto, ficas com o teu direito de não deixar que o pecador escape ao pagamento que é justificado pelo seu pecado. Pensas que o Senhor do céu permitiria que a salvação do mundo dependesse disso? O seu cuidado por ti não seria de fato pequeno, se a sua salvação se baseasse num capricho, né? E ainda é discricionário, eu dou se eu quiser, eu perdoo se eu quiser. Tu não compreendes o perdão. Tal como o vês, ele é apenas uma repressão do ataque aberto, sem exigir a correção da tua mente. Tal como percebes, o perdão não pode te dar paz. Não é um meio para liberar-te daquilo que vês em alguém que não é o que tu és. Não tem o poder de restaurar a tua unidade com ele na tua consciência. Não é o que Deus pretendia que fosse para ti. Não tendo lhe dado a dádiva que ele te pede, não podes reconhecer as suas dádivas e pensas que ele não as deu. Mas pedir-te-ia ele uma dádiva a menos que ela fosse para ti? Poderia ele contentar-se com gestos vazios e avaliar essas dádivas? Tão mesquinhas como dignas de seu filho? A salvação é uma dádiva melhor que essa. E o verdadeiro perdão, como o meio pelo qual ela é obtida, tem que curar a mente que dá, pois dar é receber. Aquilo que permanece sem ser recebido não foi dado, mas o que foi dado não pode deixar de ser recebido. Então, no verdadeiro perdão, que eu, entre aspas, dou ao outro, eu obtive primeiramente a correção da minha mente. Por isso que é possível para mim perdoar verdadeiramente. Do contrário, eu estarei dando o perdão, que é o perdão para destruir, que vem da minha mente egóica, tá? Dei o perdão e não dei o perdão, mas não tive a transformação da minha mente. Nem pedi por ela, não pedi pela correção da minha mente, tá? Hoje tentamos compreender a verdade segundo a qual o doador e o receptor são o mesmo, tá? Então, o pensamento de hoje, tudo que dou é dado a mim mesmo, é o pensamento que libertará a tua mente de todas as barreiras contra o significado do perdão e deixará que reconheças o seu valor para ti, o valor do perdão. Quer dizer, o valor que o perdão que eu dou ao outro tem para mim, tá? Em silêncio, tudo bem. Muito bem. Tudo que dou é dado a mim mesmo. A ajuda de que preciso para aprender que isso é verdadeiro está comigo agora. E confiarei nele. Tá? Nós não compreendemos o perdão. Então, onde é que eu quero chegar aqui hoje com essa história da ferida da humilhação? Eu quero chegar aqui num ponto que é muito importante. Nós estamos fazendo um trabalho com as nossas feridas, né? E eu tô recebendo mensagens, especialmente comentários aqui no YouTube, de pessoas que estão realmente muito mobilizadas com o trabalho que a gente está fazendo, né? Então essa dor, ela tá surgindo para que ela possa ser sentida, para que ela possa ser então liberada. Se eu não sentir, se eu não permitir sentir, não terei como liberá-la. Muito bem. Então isso me deixa profundamente feliz. Já falei para vocês várias vezes que terças-feiras à noite eu faço meu trabalho voluntário na minha escola de Theta Healing, né? E a gente na escola de Theta Healing, a gente tem uma brincadeira entre os Theta Healers, né? Entre os terapeutas. A gente fala assim, hoje o teu cliente chorou, então a sessão foi boa. Por quê? Porque eu sei que quando aquela pessoa que eu tô atendendo, ela chora, então eu sei que realmente eu consegui atingir um ponto de liberação de uma crença que não serve mais para aquela pessoa, né?
de uma transformação, de uma integração, enfim. Então, se as pessoas estão chorando aqui, eu estou muito feliz, né? Até porque a gente está chorando com o Divino Espírito Santo e com o nosso caderno. E, eventualmente, com um bom amigo que está deixando a gente colocar a cabeça no ombro dele e chorar, né? Então, ótimo. E aí, onde eu quero chegar, gente? Eu quero chegar que enquanto, na frase que ela falou hoje, né? Enquanto eu não perdoar o outro, e aqui a gente está falando de dores que nos foram, sofrimentos que nos foram infligidos quando nós éramos crianças, que originaram essas feridas de rejeição, abandono, humilhação, traição e injustiça. Então, enquanto eu não perdoar isso no outro, eu não vou poder curar essa ferida, não vai rolar, não vai acontecer, essa ferida não vai sarar dentro de mim. E uma boa maneira de eu perdoar o outro é eu enxergar a ferida que eu tô tratando em mim no outro. Veja hoje como seu pai e a sua mãe são pessoas humilhadas. E como de repente eles tentam sobrecompensar isso, fingindo que não são. Gente, essa é uma chave poderosa para você adquirir compaixão pelos seus pais, pelos seus irmãos e para que você possa efetivamente perdoá-los. Esse é o primeiro ponto que eu quero trazer para vocês. O segundo ponto é que ela falou um negócio aí que é muito importante. Se eu não curar, eu vou reencarnar de novo com a mesma ferida para eu resolver, mas aí a ferida vai estar pior. E aí eu vou ter um corpo que está mais obeso ainda. Ela tá tomando muito o excesso de peso como um sinal de ferida de humilhação, tá? É a visão dela, com a qual eu tendo a concordar. Tá bom? Às vezes a gente não tem um excesso de peso, mas a gente tem uma grande quantidade de gordura localizada. E isso precisa ser olhado também. Tá bom? Mas tudo bem. Então, se eu também não me abrir para eu me perdoar, e eu vou ter que me perdoar por eu ter encarnado lá naquela família que me trouxe esse time de futebol de feridas emocionais sensacionalmente treinadas, né? Não é? E eu tô trazendo todo esse lixo à luz para entregar nas mãos do Divino Espírito Santo e para pedir pela correção. Certo? Então eu vou ter que me perdoar. Eu vou ter que me perdoar por ter escolhido fazer esse trabalho nessa encarnação. Porque esse trabalho que eu escolhi fazer nessa encarnação, ele não poderia ser feito se eu não tivesse passado pelas agruras que eu passei na minha infância, lá do jeitinho que elas foram, tá? Claro que eu não tô negando que na nossa infância não tenha havido situações maravilhosas, porque elas aconteceram. Mas a gente não tá nesse trabalho tratando do que foi bom. A gente está tratando do que foi muito ruim e do que ficou escondido, talvez, sob uma camada de chantilly com uma cerejinha. Para alguns de nós, para outros não, já estão mais cascudos aí, já fizeram terapia um monte de vezes, já reclamaram de tudo, já enxergaram um monte de dificuldades próprias, de defeitos de caráter, enfim, tá? Então, onde é que eu quero chegar com essa questão do perdão? Eu vou ter que me perdoar porque eu atraí essas experiências com o nível de consciência que eu tinha naquele momento. O meu nível de consciência, no momento em que eu nasci, era o nível de consciência das minhas feridas emocionais. E eu vou ter que perdoar o outro também. Tá? Mas aquilo que eu dou é dado a mim mesmo, né? Tudo que eu dou é dado a mim mesmo, não é essa a lição da revisão? Tudo que dou é dado a mim mesmo, né? Então, eu dando o perdão para o outro e me permitindo hoje em quietude receber o verbo de Deus, que vai me orientar a respeito de como fazer isso, eu tô dando esse perdão para mim mesmo, para mim mesma, tá? E eu tô vendo que no fim das contas, tava tudo certo, como dizia a minha professora. Tava tudo certo, né? Mas eu vou ter que me perdoar. E aí, o que eu quero trazer para vocês hoje, como máxima dessa revisão, é
que eu só preciso fazer uma coisa. Eu preciso me perdoar pela ilusão da separação. Eu preciso me perdoar por ter acreditado no pecado, pela minha crença no pecado, que gerou a minha culpa no momento presente, o pecado no passado, a culpa no presente, o medo do futuro, que é a tríade ímpia. Eu vou ter que me perdoar por acreditar que estou separada de Deus e eu vou ter que pedir pela expiação, pela correção da minha mente que me lembra que a separação nunca ocorreu. Então é isso que eu quero trazer para vocês hoje. Hoje, em meditação, à noite, quando vocês forem meditar antes de dormir, pede a Deus para te lembrar que você é um com Ele. Se todo dia você fizer isso na sua meditação, mesmo que você precise reencarnar ainda aqui na terceira dimensão, e a gente está trabalhando para que isso não aconteça, para pegar essa onda ascensional do planeta Terra, você não vai reencarnar numa circunstância tão pesada, de tanta rejeição, de tanto abandono, de tanta humilhação, de tanta traição, de tanta injustiça. É esse o meu ponto, né? Porque no fim das contas, gente, nessa vida, de acordo com o curso em Milagres, a gente só tem uma escolha. Nós só temos uma escolha para fazer, que é a escolha de se nós vamos ouvir a voz que fala por Deus ou se nós vamos ouvir a voz do ego, né? Então hoje, quando você estiver no âmago da lembrança das suas experiências de humilhação, peça a Deus para te lembrar que Ele nunca te abandonou. Peça a Deus para te lembrar que você é como Ele te criou, que você é o Filho perfeito, inteiro, completo, maravilhoso, isento de pecado, dele, Deus. Tá? Eu queria ler um negócio aqui para vocês. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Eu achei que tivesse achado, mas não achei. Ele diz assim... Aqui, achei o que eu queria ler. É de um texto que eu separei para vocês. Como eu já falei a vocês, a sua única função é perdoar este mundo, é perdoar a si mesmo, é perdoar o seu irmão. É me perdoar, é ele Jesus falando, tá? É um texto de Jesus. É perdoar, é me perdoar, perdoar Jesus e perdoar Deus em si mesmo. Você escutou essas palavras com a essência do seu ser? Você perdoa através da visão. Você perdoa não através da ação, não através do fazer algo. Você não perdoa tentando. Você não perdoa, acima de tudo, estudando e se esforçando em dialogando, por assim dizer. E então o que isso significa? O que isso significa é, e você deve ouvir essas palavras que eu estou falando no dia de hoje, e essas palavras você encontrará em um curso em Milagres quando você procurar por elas. Isso significa que você deve tomar essas palavras e experienciá-las. Porque se você não fizer isso, ou até que você faça isso, você não conhecerá a paz de Deus. Então, a nossa única escolha aqui é a respeito da voz que nós vamos escolher ouvir. E a nossa função aqui, a nossa única função é perdoar o mundo. É perdoar o nosso irmão, é perdoar nós mesmos, é perdoar Jesus, é perdoar a Deus. E como é que a gente vai fazer isso? A gente começa aceitando que foi assim.
aceitando que essas feridas se desenvolveram na nossa infância, nas nossas infâncias. Aceitando. Puxa, que triste, mas eu aceito que foi assim. E aí eu posso chorar a minha dor de ter sido assim. E aí quando eu choro a minha dor por ter sido assim, com o meu coração sincero, sentido, o meu coração sentido, eu estou chorando, que pena, né? Que tristeza, né? Que foi assim. Que pena que eu me sentia tão humilhada quando eu era criança. Que pena que os meus pais tinham uma ferida de humilhação tão forte. E essas feridas de humilhação, gente, elas estão aí com a gente. É a humilhação pela sua religião, é a humilhação pela sua raça, é a humilhação pelo formato do seu corpo, é a humilhação pela sua situação financeira, é a humilhação pela sua incompetência escolar, ou como eu passei na minha infância, que eu já contei para vocês aqui, que eu sofri bullying porque eu era inteligente demais. Eu sofri humilhação porque eu era melhor do que todo mundo na turma. Eu sofri marginalização de muitos dos meus coleguinhas. Muitos não, mas muitos sim. E isso me marcou profundamente. Né? Então a humilhação ela tá por aí com a gente. No mundo do ego. Numa sociedade que é governada pelo ego. Né? E aí... Tinha uma outra parte aqui que eu queria ler para vocês. Ele diz assim... e você se lembra das palavras que eu falei em Curso em Milagres? Que a experiência não pode ser dada diretamente? A única coisa que você tem a oferecer é a visão do Cristo, a visão do Divino Espírito Santo, né? A visão de Deus. E a visão nela mesma, ela não tem, a visão em si mesma não tem o poder de mudar nada. A visão é nada além da experiência que você tem dentro de si mesmo quando você, num dado momento, vê este mundo diferentemente. Quando você perdoa este mundo. E então, como eu já disse a vocês, essa é a sua única função. Perdoar este mundo, perdoar a si mesmo, perdoar o seu irmão, me perdoar e perdoar a Deus. Quando a gente olha para o mundo e pensa, tá tudo certo, as pessoas estão se encontrando e se desencontrando na medida exata das suas frequências vibracionais, né? Como dizia o Gasparetto, né? Se você encontrou um ladrão na sua vida é porque você é roubável, né? É porque você precisava aprender algo com a lição, você precisava ter uma lição de aprender algo com alguém vindo e tirando algo que era seu. Né? E aí, nessa lição de hoje, a gente se lembra, tudo que dou é dado a mim mesmo. Então, quando a gente conseguir dar, eu não sei o que vai ser mais fácil para você fazer, se vai ser dar para o outro o perdão ou se vai ser dar para você mesmo. Eu acho que de um modo geral é mais difícil para nós perdoarmos a nós mesmos, né? Inclusive algumas pessoas comentaram isso nos últimos dias. Aquele dia que eu fiz o vídeo da Missão Impossível, né? Que ficou muito engraçado, né, gente? Né? Então acho que a nossa grande dificuldade é a gente se perdoar, né? Então que nós possamos hoje nos perdoarmos por termos encarnado num nível de consciência tão baixo, tão baixo, tão baixo, que a gente ainda precisou, para se libertar das programações do ego, experimentar fortemente as feridas de rejeição, abandono, humilhação, traição e injustiça, né? Mas a boa notícia é, essa é a melhor notícia do dia, é a melhor notícia do ano, é a melhor notícia da década, é a melhor notícia do século. As suas feridas te trouxeram aqui. As suas feridas trouxeram você a um dos ensinamentos espirituais mais poderosos hoje disponíveis para o ser humano. As suas feridas te trouxeram ao estudo de um curso em milagres.
As suas feridas te trouxeram a resposta às suas orações. Esse livro e esse trabalho que a gente está fazendo esse ano, que fizemos ano passado e ano retrasado, eles têm o poder de trazer a cura para você. No nível da sua mente, no nível do seu espírito, no nível do seu corpo, no seu nível emocional, no seu nível psicológico. Tá bom? Então, essa é a boa notícia. E é com essa boa notícia que eu quero deixar vocês hoje. Lembrando que hoje, em quietude, recebemos o verbo de Deus. E ele vai nos orientar a respeito de como vamos fazer esse processo belíssimo. E tudo o que dou é dado a mim mesmo. Então hoje nós vamos nos esforçar para dar o perdão para aqueles que nos feriram na nossa infância. Nos lembrando que eles só estavam fazendo, a única coisa que eles estavam fazendo era passar as feridas deles adiante. Eles não sabiam fazer outra coisa. Tá bom, meus amores? Então, eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã.